Em 2009, eu comecei a pensar Go Runners, né? E obrigado pelo convite, tu sabe que eu estou sempre à disposição, e o nosso intuito aqui, obviamente, é ajudar quem está nos ouvindo da melhor maneira possível e que eles saiam daqui entendendo um bocado de coisa, dentre elas, principalmente sobre marca, né? Lá por 2009, quando pintou a ideia de montar a Gol, eu saí Brasil afora buscando curso de corrida, porque a internet ainda não bombava com tanto recurso quanto tem hoje. E nessas viagens, 2009, 2010, num evento em Brasília, tu estava junto com o Tavico e o professor Antônio Carlos Gomes, não, o Carlos Viana. Gomes. Não, Viana. Não era Viana. Não? Então Era era o o Antônio Negão, Carlos era o Gomes. Negão, era o Não, era o Negão. Viana. Era o Antônio Carlos Gomes. E aí tu compunha junto com eles o curso de corrida. Mas o interessante é que até então, todos os cursos que eu via, São Paulo, Rio, Santos, e inclusive esse de Brasília que tu estava, era o quê? Era a ciência trazida e jogada para fora. Prática mesmo, eu fui perceber contigo. Eu digo, opa, tem ciência, mas tem prática, tem aplicabilidade nisso, né? Então ali eu colei. Ali eu colei contigo porque eu vi que, opa, tem futuro aqui. Eu, apesar de um apaixonado, corro desde a década de 90, New Balance, quando que a galera foi usar agora, eu já usava lá na década de 90. Então, assim, eu não sabia trabalhar com corrida, né? Eu tinha os princípios do treinamento só para começar a Go Runners, mas como trabalhar com um grupo de corrida? Como é que se faz um aquecimento? Quais são as distâncias de uma planilha? Como é que periodiza a corrida? Como é que se formata um negócio de corrida? Até então, eu só buscava uma metodologia que me ajudasse. E na tua apresentação, naquele curso, eu digo, é aqui. E aí, cara, tudo aconteceu. Estamos até hoje aí nessa parceria aí, velho. É isso, cara. Teve bons frutos. Muita gente não sabe. Cara, pontua aí pra gente de uma forma que você achar que tem que ser, o antes e o depois do teu negócio com a VO2 Pro. Tá? Eu te diria assim, Alexandre, eu estou falando contigo aqui num edifício de 19 andares. E para ele estar em pé até hoje, e ele permanecerá para sempre em pé, ele precisou de um grande alicerce para ele ser construído. Então, antes da VO2 Pro, eu não tinha alicerce. Eu não ia. Eu ia ter que rodar até encontrar alguma coisa. Eu estava sem base, como as nossas planilhas. E aí, com a VO2 Pro, e foi em 2010, como eu contei na história, que eu percebi que ali tinha, e tu não estava ainda com a metodologia pronta, tu apontava para ela, mas não estava pronta. Pô, os caras têm o livro da metodologia pronta hoje, velho. Eu não tive esse privilégio. Hoje está tudo pronto na tua plataforma, no teu livro. A metodologia está pronta. Então, a partir da metodologia, eu criei um alicerce. E aí, quando tu tem a metodologia, quando tu tem o curso Marathon, tu tem a base para tu trabalhar em escala, porque ela te ensina e me ensinou a pegar um grupo de pessoas, aquecer um grupo de pessoas ao mesmo tempo, e inclusive, se você quiser individualizar o aquecimento, tu também consegue, né? E aí depois, quando tu parte do aquecimento, cada um dos meus alunos tem o seu treino para a sua necessidade. Antes era de uma forma empírica. Com a metodologia, eu já sabia para que lado ia cada um dos nossos alunos. E aí, Alexandre, eu não consigo ver outra forma de explicar senão a VO2 Pro. Depois que eu conheci alicerce, fundamentação para eu escalar. Então, hoje eu olho para onde eu olho e estou vivendo esse foco para o crescimento da marca, porque eu estou tranquilo com a minha base, a base de uma assessoria esportiva, a base de um negócio, assessoria esportiva, é a metodologia,
que tu entrega com maestria e até hoje eu nunca vi ninguém entregar algo parecido. Legal, legal. E falou de metodologia, né? Como é que tem uma metodologia com foco no cliente? Do ponto de vista treinador e do ponto de vista gestor. Porque muita gente acha que a metodologia, não, a metodologia é a ciência. É a ciência. A gente usa a ciência para favorecer o cliente. Ou seja, o foco da metodologia é o cliente. A gente usa a ciência para melhor entregar para o cliente, mas o foco é o cliente. Então o pessoal acha, não, que, pô, peraí, cara, no objetivo não é você não entendeu de business. O business é sempre o cliente é o centro de tudo. Então a metodologia ela tem como foco o cliente que usa a ciência para favorecer ele. Do teu ponto de vista como treinador e do teu ponto de vista como gestor, cara, como é que é ter um suporte metodológico? Alexandre, não há outra maneira, se não for a partir, na minha visão, obviamente, não há outra maneira de tu pensar em negócio se tu não tiver uma metodologia que tu consiga compartilhar com os colegas que não sabem trabalhar com corrida e que, portanto, aprendendo ela, vão te dar condições de entregar um bom produto para os nossos clientes, e quando tu entrega esse bom produto, relação professor-aluno, professor-cliente, tu tem condições de sair de cena, que é o meu caso, e começar a pensar o negócio. Então, eu comecei só com a metodologia, compartilhei com o primeiro colega que aprendeu, com o segundo colega que aprendeu. Quando eu construí um time de professores, eu estou tranquilo, porque a base está bem feita, eu mudo a minha visão para um negócio. Então, como gestor, inevitavelmente, uma metodologia de aplicabilidade fácil, eu considero a metodologia. Esse é o teu dom, né, Alexandre? Transformar o difícil, a ciência que todo mundo gosta de falar de uma maneira tão difícil. Tu descomplica e nos entrega a simplicidade. E aí tu consegue compartilhar com o teu time o que te dá, então, a base necessária para tu ter condições de evoluir o teu negócio, te preocupar com gestão de pessoas, te preocupar com financeiro, te preocupar com marketing, com venda, que não é nada fácil para nós da educação física, mas que se tu for cuidar ainda mais dos clientes, dos alunos, tu tem pouco tempo para cuidar dessas outras questões importantes para empresas, mas que difícil de um professor de educação física fazer. Então, assim, é verdade, é verdade. Eu cresci dentro desse meio, né? Eu vivi dentro desse meio, cresci profissionalmente dentro desse meio. Então, assim, praticamente quase todas as angústias, as dificuldades que um treinador passou, eu passei também, né? E ali naquele meu posicionamento meio inquieto ali, sempre perguntando, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E eu fui gerando as respostas. Foi tanta resposta que acabou gerando resposta até para onde não tinha nada a ver com corrida, onde esbarrou o hit bodywork nessa história aí. Maravilhoso, maravilhoso. E na tua opinião, cara, a gente falou aqui de crescimento, desenvolvimento, como dar suporte. Cara, na tua opinião, tem um monte de treinador e um monte de gestor que não tem sucesso no negócio de assessoria esportiva. Nos últimos dados que eu tenho, que já faz algum tempo, 90% das assessorias esportivas do Brasil tem menos de 100 alunos. 90% tem menos de 100 alunos. E a gente sabe que é um negócio que começa a dar dinheiro com 50 alunos se você é um, dois treinadores, né? Como eu falo dar dinheiro, começa a ter um retorno financeiro que seja compatível com o que você gasta de energia para o trabalho, né? Não é ficar milionário. Ou seja, um retorno financeiro digno, né? Justo, correto. E a gente sabe que, cara, se 90% tem menos de 100 alunos, é quase impossível o cara viver só daquilo ali, né? Dependendo da situação. Se o cara é solteiro, mora na casa do pai, ok. Mas é quase impossível o cara viver daquilo ali. Quem tem família, pagar aluguel, pagar escola, cara, é muito complicado. E a gente conhece vários colegas que estão ali com assessorias pequenas e acabam deixando a assessoria de lado, virando um bico de luxo, né? Às vezes nem de luxo às vezes é só um bico. Mas, na tua opinião, em que você já rodou o Brasil inteiro, conhece vários treinadores de assessoria, já participa muito bem e divide muito bem as dores de muitos deles, cara, qual é o principal ponto do fracasso dos caras? A falta de profissionalismo, Alexandre.
a falta do entendimento que para crescer é preciso pensar como empresa. Então, tu falou sobre 90%, e eu creio que esses 90%, na sua totalidade, eu vou chutar, eles não pagam imposto como deveriam pagar, eles não pagam o contador, eles não têm um financeiro. Isso tudo hoje eu tenho dentro aqui da minha planilha. Então, por que que eu faço isso? Porque eu viso o crescimento do negócio e nada melhor do que estar tudo certinho, funcionando corretamente como uma empresa. Hoje, eu estou satisfeito? Não, eu acho que eu nunca vou estar. Mas, não, eu tenho que escalar mais. Inclusive, estou com outras estratégias para ajudar nessa escala, porque, como tu bem falou, com menos de 100 alunos, é difícil. Para eu que tenho um time, para eu que tenho 4 unidades aqui em Natal, 13 em João Pessoa, tu tem que ter escala. Então, cara, pagar imposto é oneroso, pagar outros serviços é oneroso, e tu tem que ter, então, um número de clientes considerável para que tudo aconteça. Então, assim, Alexandre, por mais que, por exemplo, esse ano de 2022 choveu muito aqui no Nordeste, eu perdi 30% dos meus clientes. 30% dos meus clientes. Eu posso te dizer que o meu lucro foi todo aí. Né? Então, no trabalho de recuperação, reformular os planos, vim com uma outra pegada, uma outra estratégia, eu abri mais facilmente a porta de entrada com um plano ticket mais baixo, pensando em gerar maior movimento, e aqui dentro eles experimentam aquilo que realmente nós gostamos de fazer, né? Que é encantar pela metodologia, pela proximidade, pelo acolhimento. Porque, como tu bem sabe, nós somos uma escola de corrida. E como escola de corrida, como posicionamento de marca, nós temos todo esse acolhimento no atendimento. Então, se eu perdi 30% e aí foi o meu lucro, como recuperar isso e superar o meu platô anterior? Cara, persistência, profissionalismo, todo mundo engajado na mesma direção para que a coisa aconteça. E aí tu mencionou aquilo que aprendi contigo, né? Bico de luxo. Quando o cara tiver essa visão ainda de bico de luxo, é o meu extra junto com meus personagens, não vai dar certo. Ou tu foca, ou não vai dar certo. Mas, repito, se hoje eu estou satisfeito, não. Eu estou inquieto porque a minha cabeça funciona assim. E eu só acredito que a assessoria esportiva como negócio, a inquietude é a mola propulsora para os colegas realmente ter o sustento de uma empresa saudável. Essa é a sacada. Ô, Fabiano, eu não quero comprometer a tua estratégia de marketing nem de posicionamento. Mas o que você pode falar dela para quem está aqui nos ouvindo? Aqui, quem está ouvindo aqui é somente quem está na Universidade da Corrida. Isso que eu ia te perguntar. Cara, antes de a gente entrar nesse assunto, Universidade da Corrida. Fabiano, você conheceu a VO2 Pro? Você viu a VO2 Pro nascer. Você viu lá o Marathon, que foi o primeiro curso de formação da gente, nascer lá, 2 dias, uma revolução. Viu a transição do Marathon, viu os outros cursos Elite, né? O 2XR, o 2XF, viu a transição para o ambiente online, e hoje a Universidade da Corrida está tudo ali dentro, e você participando em todas as etapas. Acho que isso eu nunca te perguntei. O que você achou dessa sacada, meu? Agora eu tô te perguntando, assim, que é uma pergunta, uma dúvida minha. Você sabe que a gente troca muita ideia de business, e aqui é bom que as pessoas escutem, porque o meu foco na Universidade da Corrida foi deixar tudo no único lugar, entendeu? Só que, assim, esse tudo é o tudo que eu consigo transmitir, não é o tudo que você tem que saber, né? E por isso que cada vez mais vai ter mais coisas, porque eu aumento o meu lastro de transmissão, compartilho com vocês. O que você acha? O que você está achando dessa ideia que você está ali dentro? Alexandre, se eu não fui o primeiro, eu fui um dos primeiros que te falei sobre o online, quando ainda era bem no início, lá por 2016, 2017,
Eu ajudei o Alexandre a acabar com os cursos presenciais e eu perder a minha própria boquinha, que eu tanto adorava. E o Alexandre ainda, como muitos naquela época, resistente e tal ao online. Era inevitável essa tua transição. Em nenhum momento eu fiquei triste quando acabou, porque era muito saudável para o negócio tu trazer aqui para dentro do digital e, com isso, a escala, a facilidade, porque eu tive dificuldade para viajar, por o tanto que eu viajei, quanto custou as minhas viagens atrás de informação. E hoje tu entrega a universidade completa pelo valor, aliás, metade do valor de uma passagem aérea. Então, assim, a galera não precisa sair de casa para se especializar em corrida de rua. Então, a sacada foi magnífica para ti, para quem adquire, aonde quer que esteja, ou seja, para nós todos. E quanto mais profissionais qualificados com isso que nós colocamos em prática todos os dias, melhor para os nossos negócios. Quanto mais as pessoas enxergarem a corrida de rua profissionalizada, com todo mundo tecnicamente preparado, melhor para todo mundo, mais sobe o nível para todo mundo, mais clientes atrás da modalidade. Isso é fundamental. Então, foi um grande acerto teu fazer o que tu fez, e eu percebo que tu não só colocou, desde que tu colocou, tu vai lapidando. Tu é foda. Tu é foda. Tu vai lapidando, cada vez melhor. Pô, tô arrepiado, pô. Tô arrepiado, porque tu vai entregando cada vez melhor. Tu gosta do conceito que eu utilizo muito aqui, eco. Tu é um cara que só escuta e age. Só escuta não, tu escuta e age. Escuta e age. E cada vez tu entrega melhor as informações. A corrida de rua no Brasil não pode se queixar. O melhor curso está aqui, e de um preço, pelo amor de Deus.